Por que alguns países têm apenas um único idioma, como Portugal, com o português, variando apenas nos sotaques e em alguns poucos dialetos, enquanto outros, como o nosso exemplo deste vídeo, Papua Nova Guiné, têm centenas ou até milhares de línguas? Não estamos falando de dialetos. Essas são línguas realmente diferentes que são bastante únicas. Se expandirmos nossa análise para toda a ilha da Nova Guiné, em vez de apenas Papua, teremos todas as línguas papuas, e esse número aumenta ainda mais. Então por quê? Por que algumas regiões do mundo favorecem tantas línguas únicas enquanto outras não? Vamos descobrir. Acho que nosso melhor estudo de caso é realmente o da miniatura, a Ilha da Nova Guiné. Então vamos ficar com esse. Quero fazer 3 coisas aqui. Primeiro, descobrir quantas línguas existem e o que as une. Por que elas são agrupadas como línguas papuas? Depois entender onde elas são faladas e como elas diferem ou talvez não diferem. E, em terceiro lugar, entender através disso por que existem tantas delas. Papua Nova Guiné é o país mais linguisticamente diverso do mundo. E, por associação, a Ilha da Nova Guiné é a ilha mais linguisticamente diversa e, no geral, a região mais diversa do mundo, já que também inclui algumas das pequenas ilhas e arquipélagos ao redor. Essas se estendem para o leste e oeste até o arquipélago de Bismarck, Bougainville, as Ilhas Salomão, o arquipélago de Alor, incluindo até mesmo o idioma falado em Timor, junto com o português e algumas outras ilhas que fazem parte da Indonésia. Na verdade, existe até uma língua papua falada dentro das fronteiras nacionais da Austrália, Meriam, no leste do Estreito de Torres, um remanescente da Austrália pré-colonial que é diferente da língua aborígene, realidade. Existem entre 800 e 1000 idiomas na região, e eles podem ser agrupados em cerca de 60 pequenas famílias linguísticas ou mais. Depende um pouco. Você vai ver um pouco mais adiante no vídeo. Algumas delas são relacionadas, mas nem todas. Essas relações também costumam ser pouco claras. Você também tem muitos isolados linguísticos, idiomas que existem sozinhos, sem conexão com qualquer outro idioma existente. Se quiser comparar com o Ocidente, observe o basco falado no País Basco, Espanha. É o único idioma pré-indo-europeu que resta e não tem nenhuma conexão com qualquer outro idioma falado na Europa nos tempos modernos. O País Basco e seu predecessor histórico, o Reino de Navarra, também são um pouco isolados geograficamente dentro da Península Ibérica e da Europa. Isso nos ajuda a entender por que é um idioma isolado e nos dá outra pista sobre por que esses idiomas isolados também existem na Nova Guiné. Mas vamos com calma. É importante entender algo imediatamente. Isso também nos dá outra pista sobre por que existem tantas línguas. As línguas papuas são agrupadas por geografia. Não há necessariamente uma relação genética ou étnica entre elas. Elas só foram agrupadas para diferenciar o povo dessa região do mundo entre aqueles que falam línguas austronésias e aqueles que não falam. Foi um conceito introduzido há quase 200 anos por Sidney Herbert Ray, um linguista britânico e explorador da região. Nesta foto, vemos ele exatamente no Estreito de Torres, aquela área da Austrália que possui uma língua papua. A comparação com as línguas austronésias é, na verdade, uma maneira perfeita de entender a diferença entre essa família e as outras. As línguas austronésias pertencem a uma única família genética. Elas descendem de uma língua ancestral comum chamada proto-austronésio, de cerca de 6.000 anos atrás ou algo assim. As línguas papuas não remontam a uma única língua. Dizer que uma língua é papua só significa que ela é da região da Oceania e não é austronésia. Isso pode ser visto como uma categoria de outros entre as línguas da região. Deram esse nome por estarem concentradas aqui. Só na ilha principal da Nova Guiné vivem cerca de 17 milhões, sendo 12 milhões na Papua Nova Guiné. Os outros cerca de 5 milhões são da parte ocidental da Nova Guiné, controlada pela Indonésia. Pode-se dizer que a ilha inteira deveria ser um só país e que a Indonésia a possui por herança das antigas colônias das Índias Orientais holandesas, mas isso já é outro assunto. Essas 800 a 1000 línguas estão meio que divididas
entre os 17 milhões de pessoas. Algumas são faladas por centenas, outras por milhares, algumas por centenas de milhares e algumas por grupos muito pequenos, quando você começa a incluir as ilhas ao redor. Os registros disso são bem antigos, mas nós temos alguns deles. Dani Ocidental é a língua mais falada na parte indonésia da Nova Guiné Ocidental, concentrada na região montanhosa de Papua. Em 1993, havia cerca de 180 mil falantes. Ekari tinha 100 mil falantes em 1985, sendo falada principalmente na Papua Central da Indonésia, que fica a oeste da ilha, mas no centro da parte indonésia. Inga é falada por cerca de 1/4 de milhão de pessoas, principalmente na província de Enga, em Papua Nova Guiné. Acho que essa é a língua mais falada entre todas essas. Uli tinha 150 mil falantes nativos em 2011, sendo falada nas terras altas do sul, enquanto Melpa registrou 130 mil falantes em 1991, concentrados na pequena província das terras altas ocidentais de Papua Nova Guiné. Esses são apenas 5 exemplos. Isso soma menos de 1 milhão de falantes, pouco mais de 5% do total da ilha. Mas elas são, junto com Kumam, falada na província de Chimbu, e Makazai, falada em Timor-Leste, as únicas 7 línguas faladas por mais de 100 mil pessoas. Teri, por exemplo, é falada por apenas 27 mil pessoas, e Nazioi por apenas 20 mil em Bougainville. Há muitas outras faladas por apenas 1.000 ou 2.000 pessoas, e centenas de outras faladas por centenas de falantes, se não menos. Bougainville, ilha de Papua Nova Guiné, está perto da independência. Eles votaram pela independência em 2019 com 98% de aprovação. Eles devem se tornar independentes até o final de 2027 e esse idioma, o Nazioi, também se tornará uma língua nacional oficial até lá. Não considero fácil aprender nenhum desses idiomas papuas. Pode nem ser possível, a menos que você vá até lá. Mas para outros idiomas do mundo, existem muitas maneiras de aprendê-los. Ok? Então agora entendemos quantos idiomas existem, onde são falados, quais são os mais falados e por que foram agrupados como um todo, mesmo que não haja conexão entre todos eles. Mas quais conexões existem? Bem, depende de quem você pergunta, quero dizer literalmente, depende de qual pesquisa você analisa. Houve cerca de 7 grandes tentativas de uma classificação genealógica em larga escala das línguas papuas. A mais amplamente utilizada é a feita por Stephen Worm, em 1975. Ele identificou 16 famílias linguísticas para agrupar as centenas. Algumas famílias são pequenos grupos de línguas isoladas, sem relação entre si. Malcolm Ross, em 2005, mudou para 30 famílias, separando os isolados por localização. Depois, Soren Wickman, em 2013, determinou que deveriam existir, na verdade, 109 famílias, enquanto Bill Palmer, em 2018, propôs 43 famílias e 37 isolados. É sinceramente bastante confuso de analisar, mas acho que há um elemento comum que podemos tirar de todas as pesquisas deles. A maior família é a Transnova Guiné. Worm inicialmente incluiu até 600 línguas nela. Pesquisadores depois reduziram esse número, como mostra esse ótimo mapa. Em azul estão os membros confirmados da família. Em azul mais claro ou acinzentado estão os membros tentativos, cuja inclusão na família é mais questionável. Em cinza estão outras famílias de línguas papuas ou línguas isoladas, sem relação com estas. E em laranja estão as línguas austronésias, também não relacionadas. Então, ok, pelo menos entendemos que, dentro do conjunto das línguas papuas, há algumas conexões entre a maioria delas. Você pode então dividir a família em ramos menores ou famílias menores. Acho que isso reúne línguas específicas que são ainda mais parecidas entre si. Pense assim: você pode agrupar todas as línguas românicas em uma família que inclui romeno, francês, espanhol, italiano e português. Depois, você pode criar uma subfamília de, digamos, línguas ibéricas, com português e espanhol, que são ainda mais próximas entre si. Isso é a mesma coisa, só que em uma escala maior. É a 6ª maior família linguística do mundo e, definitivamente, a mais concentrada geograficamente. Para referência, a indo-europeia é a 3ª e é falada basicamente em toda a Europa e além. Também é a 6ª maior em número de línguas que fazem parte dela, mas é falada por apenas 3 milhões de pessoas.
Se você classificar as famílias linguísticas pelo número de falantes, ela cai para a 26ª posição. Isso mostra novamente como poucas pessoas falam cada língua. Elas são agrupadas nessa família por compartilharem uma estrutura herdada na escrita e fala diferente das outras. A evidência mais forte vem do uso dos pronomes pessoais. Eu costuma aparecer como alguma variação de Naoni, enquanto você normalmente é ga ou ji. Eles também têm estruturas gramaticais semelhantes, organizando suas frases na ordem sujeito-objeto-verbo. Eles usam muitos sufixos em vez de prefixos e até compartilham vocabulário que parece ter sido herdado de uma língua ancestral comum no passado. Fora dessa grande família, existem outras menores, ou línguas isoladas, que não compartilham essas estruturas e palavras. Todas elas são extraordinariamente únicas, com características que nenhuma outra língua parece ter. Este usuário do Reddit no r/languages reading glosses explicou algumas e eu achei realmente fascinante. Cara, por exemplo, possui um termo específico para se referir a exatamente 3 pessoas. Keuapi tem sufixos semanticamente complexos que combinam pessoa, número e tempo. Yao tem um sistema tonal excepcionalmente grande. Loti, e esse é o meu favorito, distingue entre possessivos comestíveis e não comestíveis, enquanto Varno e Nukna têm sistemas numéricos super complicados que literalmente contam dedos das mãos e dos pés. Este é o mapa de pesquisa mais recente de Timothy Usher e Edgar Sutter em 2024. Ela reduz um pouco o alcance da família Trans-Nova Guiné, principalmente para o sudoeste da ilha, com todo o resto sendo em grande parte separado dela, como alguns desses exemplos que acabei de mencionar. Ok, agora espere, deixe-me revisar minha lista de verificação novamente. Sabemos quantas línguas existem, onde são faladas, por que estão agrupadas apesar de serem diferentes, e quais conexões existem entre algumas delas e suas subfamílias. Então, a última pergunta que temos que responder, e acho que é a principal do vídeo, é: por que existem tantas delas? A família Trans-Nova Guiné agrupa muitas delas, mas pesquisas recentes indicam que ela representa menos da metade das línguas papuas. Então, ainda restam de 400 a 700 outras línguas que são bem distintas, porque existem muitos motivos para a diversidade linguística da Nova Guiné. O motivo mais óbvio é a geografia. Primeiro, você pode imediatamente excluir todas as pequenas ilhas ao redor e entender a singularidade delas. São ilhas. Elas estão geográfica e fisicamente separadas de outras populações pela água. A água podia ser atravessada, e os poucos idiomas em comum mostram isso, mas isso também justifica a existência de línguas isoladas ou de famílias separadas e únicas em algumas delas. Esse conceito de isolamento geográfico também pode ser aplicado dentro da ilha principal da Nova Guiné. Quando você olha para um mapa de relevo da ilha, percebe imediatamente como a ilha é, antes de tudo, dividida em duas por uma enorme cadeia de montanhas, que se estende de oeste a leste. Cadeias de montanhas menores fragmentam ainda mais internamente o extremo oeste, o extremo leste e o norte. Não apenas as populações de cada lado dessas montanhas ficam isoladas, mas também as populações que vivem dentro das montanhas, de uma montanha para outra. Além disso, a ilha é completamente coberta por florestas e selvas. Estas também são separadas e categorizadas de forma diferente. Você tem florestas tropicais de montanha, florestas tropicais de planície, pântanos, manguezais. Tudo isso repete e aprofunda o processo provocado pelas montanhas. Elas separam grupos de população entre si e dentro delas mesmas. Os sistemas de rios também não ajudaram. Quero dizer, eles são realmente densos e comuns por toda a ilha. Então, a primeira explicação é simples, em 2 palavras: isolamento geográfico, por meio de montanhas, florestas e rios. Isso leva a grupos isolados de pessoas que desenvolvem seus próprios idiomas ao longo do tempo. As comunidades não conseguiam se comunicar diretamente umas com as outras. Outro fator é o isolamento de longo prazo do mundo exterior. A Nova Guiné é habitada há cerca de 40 mil anos. Isso é muito mais tempo do que a maioria das famílias linguísticas da Europa ou da Ásia. Esses lugares tinham pessoas naquela época, mas não as mesmas que falam as línguas de hoje. Isso é relevante, pois as línguas mudam naturalmente com o tempo. Até o inglês moderno se assemelha ao inglês antigo, mas não são iguais.
E quando você junta milhares de anos com isolamento geográfico, o resultado são línguas que se tornam mutuamente ininteligíveis. Mesmo que elas tivessem um ancestral comum super antigo de onde quer que essas pessoas tenham vindo originalmente, antes de chegarem à Nova Guiné. Também houve uma falta de grandes estados unificadores ao longo do tempo. Em várias regiões do mundo com diversidade linguística, impérios acabaram impondo sua cultura e idioma aos outros. Os romanos fizeram isso na Europa com o latim, pelo menos no sul, e os chineses fizeram o mesmo em grande parte do leste asiático. Aqui isso não aconteceu. Povos austronésios chegaram à ilha, mas ficaram principalmente no litoral. Quase não interagiram com os nativos e não os substituíram. As potências asiáticas não se expandiram para lá, e só durante a colonização europeia que alemães, ingleses e holandeses chegaram, sem permanecer tempo suficiente para causar impacto. Tanto os europeus quanto os austronésios não homogeneizaram nem substituíram as línguas da ilha. Eles apenas adicionaram mais camadas de diversidade. E, finalmente, ao aspecto da identidade social. A língua na ilha está fortemente ligada à identidade de grupo. Pequenas comunidades às vezes escolheram e continuam escolhendo manter diferenças linguísticas de propósito. Isso os ajuda a distinguir quem pertence ao grupo deles de quem não pertence. Se você pensou como eu, provavelmente está pensando, ok, mas então, como o país funciona? Vimos como Papua Nova Guiné sozinha tem cerca de 800 idiomas. Como um país pode funcionar assim? Eles fariam como na Bélgica, onde placas são em flamengo e volônio, mas aqui seriam 800 idiomas. Bem, é claro que não. Com o passar do tempo e a chegada da modernidade, começaram a ser estabelecidas conexões entre as partes da ilha. O transporte entre regiões ficou mais fácil, e o contato sem fio surgiu com o rádio, depois telefone e agora internet. Parece que hoje a ilha tem 3 línguas principais. Tok Pisin é a língua nacional de fato, ela é falada em todo o país. Motu também é falado na província central e na capital, Port Moresby, embora esteja meio em declínio. E também o Kumam, falado na província de Simbu, que é uma língua local, mas uma das maiores. O inglês também se tornou oficial, mas é menos falado. Poucas pessoas são fluentes. Mas essencialmente a maioria das pessoas agora é multilingüe, falando sua língua local, depois Tok Pisin e às vezes inglês. Tok Pisin é um crioulo do inglês com influências locais aprendido por todos. É usado para se comunicar entre diferentes grupos, assim como na mídia e na política. Isso é algo praticamente exclusivo de Papua Nova Guiné como país, na parte leste da ilha de Nova Guiné. No oeste, as províncias controladas pela Indonésia têm o indonésio como língua franca em vez do Tok Pisin. Também existe uma pressão maior de substituição, já que a Indonésia quer impor sua própria língua para reforçar seu domínio político sobre a região. Então, basicamente, é por isso que a Nova Guiné tem tantas línguas. E também porque isso não acontece em outros lugares do mundo. Ninguém vive a realidade única da Nova Guiné. Eles ficaram isolados do resto do mundo por dezenas de milhares de anos, mas também ficaram isolados uns dos outros internamente devido à geografia muito específica da ilha, cheia de montanhas, rios, florestas e selvas. Também devido à cultura deles, marcada por uma identidade de grupo bem específica. Mesmo com a tecnologia moderna e uma certa união política, continua sendo a região mais diversa linguisticamente do mundo. Algumas línguas já foram extintas, outras estão a caminho disso. Precisamos esperar para ver se o Tok Pisin dominará e as outras línguas desaparecerão. Particularmente, espero que a diversidade permaneça. É uma exceção divertida em um mundo cada vez menos único linguisticamente. Ei, pessoal, se vocês quiserem assistir a alguns vídeos exclusivos do Patreon, apoiem-me no Patreon. Vocês também podem assisti-los aqui no YouTube se escolherem se tornar membros. Às vezes, isso é mais conveniente. Você recebe um vídeo exclusivo por mês e alguns outros benefícios. Além disso, você me apoia diretamente e me permite continuar fazendo vídeos. Então, se isso parecer interessante para você, não deixe de fazer isso. Se não, tudo bem também. Obrigado por assistir de qualquer forma.